bem-vindo ao Disrupção, o podcast da ABRH Amazonas. Aqui desafiamos o convencional, trazendo ideias que transformam o futuro do trabalho, impulsionam e inovam. Prepare-se para inspirar, aprender e disruptar. Vamos dar as boas-vindas para ele, que é advogado, sócio do escritório Rocha Calderon, professor em pós na Universidade Mackenzie, doutor em Direito pela USP e mestre pela PUC de São Paulo. Diretor executivo do IPOJU, pesquisador do GETRAB de São Paulo, membro do Conselho Diretivo da Rede Cielo Laboral e diretor jurídico da Sobrate. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano Zavanella. Oh, meu amigo, muito obrigado. Faltou só no currículo a minha principal qualidade, que é ser teu amigo. Amigo do Luciano, amigo do Assis, amigo da presidente Silvana. Então, estou muito feliz, agradecido pelo convite. Estar com vocês aqui nessa iniciativa da BRH é um enorme privilégio. E esse é o segundo ano consecutivo do Fabiano aqui no Amazonas. Ele que veio para o 21º Congresso Amazônico, inclusive essa edição especial do nosso podcast, do Disrupção, ele vai trazer a oportunidade para você que não pôde estar aqui ou você que gostaria de ouvir novamente o que foi falado, para acompanhar o que os nossos palestrantes trouxeram de conteúdo. O tema da palestra do Fabiano foi aplicação da Lei Geral de Dados na relação de emprego. E aí, Fabiano, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Como você enxerga o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente de trabalho e quais os principais desafios para as empresas se adequarem a essa legislação de forma eficaz? Pois é, porque ela pergunta simples, né, que tem que sintetizar aqui no tempo do podcast, mas nós passaremos o dia todo discutindo. O desafio para o futuro do trabalho, o tema do nosso congresso. Algo super entusiasmante, instigante. E dentre esses desafios, a produção de dados. Como é que eu faço para tratar os dados dos meus empregados, sob o ponto de vista de uma empresa, de um empregador, de maneira segura, de maneira adequada, de maneira conforme? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é para nós hoje o principal guia que define as decisões e os caminhos que a empresa deve construir a partir das suas perspectivas internas, da construção das suas políticas, daquilo que ela coleta de dados, o que ela faz com esses dados. O dado isolado, ele não traz nenhum elemento. O dado tratado, ele se transforma em informação. A informação já me dá indicativos. E um conjunto de informações se transforma em conhecimento. O conhecimento inspira a tomada de decisão. O conhecimento me dá um potencial concorrencial diferente. O conhecimento me posiciona no mercado, dá os contornos da minha marca, do meu relacionamento com as pessoas. E aqui, claro, a gente está olhando principalmente para o público interno, para os empregados, mas não só eles, os terceiros. Quem orbita, quem transita nesse mecanismo de controle interno do empregador. A gente fala em controle e de repente pode parecer algo muito ultrapassado, antigo, obsoleto. Mas de fato, o empregador é aquele que corre o risco do negócio. Ele que empreende, que se arrisca, que detém ali os meios de produção, que investe, que define a estratégia e que quebra, que dá errado, que tem que começar de novo. Então, a atividade empresarial ela merece um olhar, uma atenção e um cuidado. E, portanto, ela precisa, sim, dessa autonomia de como controlar o seu negócio, de como definir essas políticas. Os desafios, portanto, que precisamos encarar sob esse prisma da gestão de pessoas, do departamento de RH, combinado com o departamento jurídico, com a área de proteção de dados, com a área de tecnologia, tudo isso é multissensorial e também depende dessa intersecção. Tanto faz o tamanho da empresa. Se ela tem setores internos, se ela tem consultorias externas. Eu preciso construir políticas, eu preciso conectar e comunicar ao meu público como eu vou fazer aquilo. Vou monitorar um ambiente específico na minha empresa. Posso? Devo? É recomendável? Qual a causa? Qual o motivo? Qual a finalidade? Segurança, estratégia, risco, controle.
estoque, produção, desperdício de material, de insumo. Então eu tenho que dizer isso para as pessoas que trabalham ali. O ambiente é monitorado. O ambiente ele é monitorado para gerar informações que são vitais para o negócio. Uhum. Contudo, tem que estar claro para o colaborador de que o monitoramento que está sendo feito tem uma finalidade específica. Isso. Que ele está sendo feito e para que ele serve. Essa finalidade específica. Então ele tem uma necessidade e ele está adequado. Eu capturo aquelas imagens para evitar acidentes. Muitas linhas de produção é vedada a utilização do celular. Porque tem históricos de acidente de trabalho gravíssimos, que a pessoa se distrai. Então é vedado. Como que eu vou controlar que o celular não entra ali? Não só pelo supervisor, mas tem um monitoramento, tem uma política, tem um propósito. Eu vou dizer para você que eu monitoro o seu e-mail corporativo. Por quê? Porque aquilo se destina ao trabalho. É uma ferramenta de trabalho. É para você trabalhar. Não é para você acumular ali coisas da sua escola, dos seus filhos, de outras atividades, vídeos de pescaria no Rio Amazonas ou no Solimões. Não é para aquilo. O fundamento é que você utilize como uma ferramenta de trabalho. Então eu vou monitorar teu e-mail, vou enxergar o que você manda, para quem você manda. Posso fazer isso? Posso. Desde que eu informe, que seja claro. E onde eu vou guardar essas informações, o que eu vou fazer com elas. Eu posso monitorar a rede corporativa, onde você salva os seus arquivos, que arquivos você salva, para quem você manda, quando você abre, o que você altera. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, porque isso é estratégia. Imagina um negócio muito específico, que você tem ali um diferencial concorrencial importante. Você tem que proteger aquele segredo. E as pessoas que trabalham com aquilo têm que saber que ele está protegido, sim, e que ele é monitorado. Portanto, volta naquele início da minha fala, que ele é controlado. E o controle ele pode ser presencial, ele pode ser físico, ele pode ser remoto. E ele sempre, ou na maioria das vezes, ele é tecnológico. Ele é estratégico. Cada qual, do tamanho da empresa, de acordo com, claro, com a sua capacidade de investimento. Mas hoje as ferramentas são acessíveis, são de fácil manuseio e são importantes para muito do que a gente está falando aqui. Fundamentais para que você mantenha esses fluxos de tratamento de dados, enfrentando esses desafios impostos, sem cometer erros, excessos e, principalmente, sem discriminar. A empresa não pode tratar dados com um propósito discriminatório. Lá atrás, em 2013, a Amazon tinha um algoritmo de People Analytics para buscar candidatos para vagas. E, recorrentemente, a ferramenta só indicava homens brancos de 30 a 40 anos. Por quê? Porque o alimentador daquela ferramenta era o histórico funcional da empresa. Ou seja, Era a tecnologia que veio para facilitar o processo de seleção, ela não é que ela estava discriminando, mas é que a leitura que ela fez Isso. era uma leitura que já existia e que era discriminatória. Deu um indicativo. A empresa logo descontinuou a ferramenta, não mais utilizou e entendeu que precisava fazer alguma coisa para mudar. Então, a tecnologia é um ferramental importantíssimo. A gente está para dizer, ou muita gente afirma, que depois, ou tão quão importante a invenção da roda, é a invenção da tecnologia. Da tecnologia do ponto de vista do que a gente vive hoje, que a tecnologia está desde a roda, é uma tecnologia. Mas da revolução tecnológica 4.0, da automatização, da IA, né, das impressoras 4D, de todo um fenômeno que a gente acompanha desde aí dos anos 2000 para cá, de uma velocidade incrível, né, que a ponto que as coisas surgem, se transformam num fenômeno e desaparecem. O metaverso está aí para não deixar mentir, é um passado muito recente, né, e outras tantas situações que aconteceram. Então, no ferramental de gestão de pessoas, a tecnologia é vital. A IA, ela depende da sua alimentação. O que você dá para ela de insumos é aquilo que ela vai processar e te devolver respostas. Como ela chega àquelas respostas é o opaco, é aquilo que a gente não sabe e não controla. Vai se controlar a IA ou não? Tem uma discussão, inclusive, da regulação da inteligência artificial no Brasil, que já aconteceu na Europa. Isso está conectado com proteção de dados. A própria NPD avocou para si e falou, não, eu quero cuidar da inteligência artificial no Brasil, porque tem a ver com proteção de dados, tem a ver com o que eu controlo, o que eu sei, como eu trato e o que acontece com aquilo. Então, é um fenômeno muito novo, muito desafiador, instigante, apaixonante, e é por isso que a gente trouxe aqui no meu painel. Eu trato disso no meu livro, aliás, vou aproveitar aqui para fazer mais um merchan. Faça o seu marketing. Cadê o seu livro que não está aqui? Pois é, os que eu trouxe já ficaram pelo caminho, já está lá para sortear, mas quem quiser conhecer,
a Lei Geral de Proteção de Dados na relação de emprego, tá? Editora Mizuno, lançado recentemente, a gente lançou em junho agora, do ano de 2023, lá em São Paulo, 23, 24. Ó, eu já perdido no tempo. E está à disposição no site da Mizuno, para quem quiser conhecer um pouquinho do que eu escrevi. E logo, logo eu já tenho que atualizá-la e lançar uma segunda edição, porque muita coisa aconteceu depois, meu amigo. Ou seja, você acabou de fazer um doutorado que da tua tese, da tua defesa, virou um livro e esse livro em poucos meses já estará desatualizado. É isso. O desafio, né, e o fenômeno e o quão apaixonante é o assunto mora e reside exatamente nisso, na nossa necessidade de não se acomodar. A disrupção. Na tua visão, ô professor, as empresas, como é que elas estão, não apenas as grandes, né? Porque a gente entende que as grandes companhias elas acabam tendo ali uma estrutura de compliance, de um jurídico muito atuante. Agora as pequenas, as médias empresas, como é que elas estão tratando esse tema e como é que elas estão se adequando? A gente acabou recentemente de ter uma lei aprovada de equidade salarial, que já gera uma outra discussão, outra discussão bem polêmica. A gente sabe que o E-Social ele está aí cruzando os dados, assim. Big Brother das empresas. O Big Brother das empresas. Então, as empresas estão vivendo num cenário completamente diferente. E como se adaptar, como se ajustar a tudo isso no ritmo em que hoje estão acontecendo essas mudanças. Pois é. Uma pesquisa do final do ano, inclusive que eu apresentei no painel recente. Das empresas entrevistadas, 200, e aí não importa o tamanho, porque de fato as gigantes têm orçamento, estrutura, e mesmo elas nem todas estão muito conformes, ou no estágio que deveriam, ou que nós esperamos. 200 empresas foram entrevistadas nessa pesquisa. 80% delas não iniciaram nenhum tipo de processo de adequação à LGPD. É muito sintomático, é até preocupante, porque a lei entrou em vigor em 19. São 5 anos. Ela fez um aniversário agora, né, de 6 anos, que muita coisa deveria ter sido feita e não aconteceu. Claro, coincidiu com a pandemia, as empresas tiveram que olhar para outras prioridades, necessidades, setores foram dizimados, é compreensível, mas é um assunto latente, é um assunto que pode trazer consequências significativas e as multas são pesadas, podendo chegar até 50 milhões de reais, dependendo do qual incidente de vazamento ou problema decorrente do vazamento de dados. É fundamental que não se pense em políticas de proteção de dados como algo muito caro, complexo ou impeditivo, mas se comece de alguma forma, entendendo qual a ferramenta que eu tenho para um antivírus, aonde que eu armazeno os meus dados, qual é a rede corporativa que eu uso. O meu empregado ele pode espetar um pendrive num notebook, esse notebook é compartilhado, ele leva para casa, o filho acessa uma aula e ele trabalha. Então, percebam que são coisas simples, que estão ao nosso alcance e toda e qualquer empresa menor porte enfrenta essas questões. Qual é a ferramenta de reuniões remotas que eu adoto? É gratuita, eu tenho uma assinatura, aonde aquilo é armazenado? É na nuvem? É num servidor específico? Então, são questões que estão ao nosso alcance, que a gente pode começar por aí. Uma placa, esse ambiente está monitorado, não é caro e já consegue resolver um problema. Então, as empresas brasileiras estão muito atrasadas, no geral atrasadas. O assunto ele é relevante e traz um risco dimensionado e superlativo, porque agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela passa a fiscalizar, ela passa a autuar e aplicar sanções, as multas. E acho que além da questão financeira, meu amigo, terminando aqui essa reflexão, a reputacional, a imagem, o nome, né, a reputacional. Quando você fala do relatório de igualdade salarial, nenhuma empresa quer discriminar, nenhuma empresa quer pagar menos para uma mulher do que para um homem, se as habilidades, se a competência é a mesma. Mas você tem distorções que são características, são culturais, são históricas do nosso país. Quando há uma obrigatória da publicação desses relatórios, a maioria das empresas ficou com medo, assustada. Então, do jeito que a lei foi pensada, o decreto e a portaria regulamentaram, foi muito ruim. Elas traziam violações diretas à LGPD.
Depois o Ministério do Trabalho entendeu e arrumou. Aí o relatório sai pela média, mediana, usa o CBO que não é adequado, são dados 2022, você tem várias críticas. Mas ele amenizou o problema da proteção de dados. Só que as empresas vivem, como a gente brincou, num grande Big Brother, com o monitoramento de todos os mecanismos e jeitos da Previdência Social, do E-Social, da Fazenda e etc. E por isso que eu encerro dizendo, não é fácil empreender no Brasil. Você, como empreendedor que eu admiro e respeito, eu tenho que lhe cumprimentar e dizer que os seus não cabelos brancos decorrem da qualidade de gestor que você tem e da responsabilidade das coisas como você conduz. Obrigado, meu amigo Luciano. Professor Fabiano Zavanella, nos dando a honra, o prazer de estar no nosso podcast. E esse foi mais um episódio do Disrupção, o podcast da BRH. É um podcast, como o seu próprio nome diz, ele vem para disruptar, ele vem para provocar, e eu espero que essas falas te incomodem, assim como está me incomodando, e não à toa, eu estou num momento agora de ajuste de LGPD e compliance na minha empresa, e realmente, assim, é um tema que quando a gente se aprofunda, a gente vai ficando de cabelo branco e olha, o negócio é preocupante, temos que resolver, mas é importante quando você entende que tem um assunto do qual você precisa se aprofundar e do qual você precisa debruçar teu tempo, tua energia para de fato resolver. E é isso que é o nosso papel enquanto líderes, enquanto gestores, trazer as soluções para dentro das nossas companhias. Então, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado, professor, por esse momento e até o próximo episódio. E lembre-se que a disrupção começa com você. Valeu, galera.